Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam bem-vindos. Graça aí? Que bom poder estarmos reunidos na presença do Senhor. Hoje é uma noite de clamor, uma noite de intercessão, uma noite de busca. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Existem pessoas nesse momento que estão enfrentando adversidades espirituais, sentimentais, financeiras. Talvez você que entrou aqui por essa porta também não seja diferente. Mas eu quero te dizer que o céu responde, que o céu atua e que Deus permanece o mesmo. Ele não mudou, Ele é imutável. Hoje pela manhã, nossa irmã Gisélia nos pediu oração pela mãe dela, Dorinha, que não está muito bem. E como igreja, eu reforço aqui o convite de a gente clamar, orar e abençoar a vida dessa família. E você também que tem algum pedido de oração, coloque aqui no caderno de oração, apresente no altar, coloque aqui as chaves da tua casa, sua carteira de trabalho. Coloque diante do Senhor as suas necessidades. A palavra nos diz que a gente deve apresentar as nossas necessidades uma a uma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, apresente a sua necessidade. Então vamos ficar de pé agora, igreja. Vamos orar. Vamos buscar a face de Deus. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo agir no teu coração. Deixa Deus falar com você na noite deste dia. Ó Deus, Pai Santo, tremendo, poderoso, Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor visite este lugar com glória, com graça, com vigor, com fervor. Venha, ó Deus, e toma, Senhor, cada canto deste lugar. Acampa os Seus anjos aqui. Ó Deus, eu não sei qual é a necessidade dos Teus filhos que entraram por essa porta, mas o Senhor sabe, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, agora eu te peço, visita a casa, Senhor, visita, ó Deus, cada cômodo daquele lugar, visita o trabalho, Senhor, a parentela, Senhor, essas dificuldades, essas guerras, essas batalhas, ó Deus, que os Teus filhos têm enfrentado. Toma em Tuas mãos, Senhor, repreende toda a confusão, todo espírito maligno, toda a potestade, tudo aquilo que tem se levantado contra os Teus filhos, Senhor. Ó Deus, eu clamo a Ti na noite deste dia. Venha, Espírito Santo de Deus, traz discernimento, traz cura, traz restauração. Ó Deus, eu apresento cada um em Tuas mãos, meu Deus. Visita, Senhor, repreende tudo aquilo que não provém de Ti, meu Deus. Guarda, enche da Tua presença, capacita, Senhor, transforma, habilita. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, vem com Tua glória, com Tua graça, enche da Tua presença, dá discernimento, traz aquilo que é Teu, Senhor, dá graça, dá vigor, Senhor, traz cura, traz restauração, traz transformação à Sua igreja. Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, vem, Senhor, visita com graça, com glória. Traz, Senhor, do Teu rema, daquilo que é Teu, Senhor. Vem sobre nós com Tua presença. Vem sobre a Tua igreja, Senhor. Vem sobre cada um neste lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas em Tuas mãos. Repreende, Senhor, toda seta, toda obra de encantamento, toda palavra contrária, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Visita, Senhor. Visita, Deus, os lugares assolados, onde colocaram nomes aqui enterrados, Senhor, onde colocaram peças de roupa. Joga por terra agora toda obra de encantamento, Senhor. Joga por terra agora toda palavra contrária, Deus, em nome de Jesus. Vem sobre nós com Tua glória, com Tua graça, com Teu fogo. Enche este lugar. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Hoje é noite de interceder. Muita gente acha que intercessão é só quando a gente ora, mas a intercessão está na oração, está no nosso posicionamento e também está no nosso louvor. A palavra diz que o povo de Deus, quando ia para a guerra, o louvor ia na frente. Então, quando você louvar agora, louve de todo o teu coração e deixe o Espírito Santo falar com você. Deixa Deus te usar. Deixa Deus movimentar no seu coração e na sua mente. E você vai declarar comigo que você é tudo aquilo que o Senhor sonhou para você. Se alguém te pergunta, quem é você? Você vai dizer, eu sou tudo aquilo que o Senhor diz que eu sou. Você crê nisso?
Amém? Então quando alguém te perguntar quem você é, você diz: eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Em Efésios diz que você é mais que vencedor, que você é vitorioso, que você é filho. Você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Pode botar aí, meu filho. Para, por favor, já pode ir pro louvor. Isso, pode ir pro louvor. E vamos declarar: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. mais do que eu pedi, eu pensei: meu filho, me ajuda aqui que a gente vai fazer uma coisa agora diferente.
Não tira daqui não. Vai ali em cima, está escrito vem sobre mim. Apaga ali, por favor. Vem sobre mim. Aqui, ó. Está escrito vem sobre mim. Aqui, ó. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Está escrito aqui, ó. Amor, mostra ele, por favor. Isso. Vai onde está escrito vem sobre mim. Não vai no playback não. Vai onde está escrito vem sobre mim. Vem sobre mim. Isso. Agora você apaga ele, por favor. Isso. É o meu que está alto, né? Foi? Tira. Não tira o playback, só vem sobre mim. Isso. E agora você escreve diz. D-I-S. Dá um enter aí. Coloca esse aqui, por favor. Eu estava aqui no altar e o Senhor falou no meu coração que às vezes tem vozes querendo dizer para você quem você é. Mas você tem que ouvir a voz do Senhor. Aquele que te formou, aquele que te chamou, aquele que te conhece. Ouça a voz do Senhor falando com você. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Não vão não. Diga. Diz que amado eu sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me senti. E que não estou só, mas eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Tudo o que eu tenho eu rendo aos teus pés e a mais ninguém. Aleluia. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado eu sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me senti. E que eu não estou só, mas eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu preciso entender que as vozes às vezes só apontam para aquilo que é mal, aquilo que o Senhor não tem falado. São setas, são ciladas que o inimigo às vezes prepara para tentar nos tirar da presença, para tentar nos paralisar, para tentar nos fazer desanimar, para tentar nos fazer desacreditar. Mas eu preciso seguir aquilo que o Senhor tem falado comigo, aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração e não as minhas vontades. E aí surge uma pergunta: será que eu sou capaz de ouvir o que Deus fala, fazer a vontade dele e negar as minhas vontades e negar o meu eu por amor a ele? Será que eu consigo fazer isso por amor a ele? Porque o Espírito Santo está gritando dentro de você dizendo: ei, eu tenho uma obra contigo, eu te amo, não desista de mim, não me solta antes
que você consegue negar o seu Deus? Aleluia. Juntaste os meus pedaços, meu fardo, meu fracasso levou sobre si. Fizeste o meu passado mal, naufragar no mar, onde não se pode mais entrar. Mesmo assim, digo sim, como eu tenho que negar. Me dou, como eu tenho que fugir. Ai de mim, por favor, me ensina a te amar, como me amar. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só teme amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu erro? Juntaste os meus pedaços, meu fardo, meu fracasso levou sobre si. Fizeste o meu passado mal, naufragar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor me arrebatou, mesmo assim, digo sim, como eu tenho que negar. Me dou, aqui o amor, me ensina a te amar, como me amar. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só teme amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu seja meu consolador, minha oração, meu intercessor. Espírito Santo, seja meu consolador, minha oração, meu intercessor. Espírito Santo, minha oração, meu intercessor.
Só o Espírito Santo está capacitado para cuidar do nosso coração, passar a nossa mente. Não, pode voltar, pode ir para o fundo. Só o Espírito Santo tem poder e autoridade para entrar nos lugares assolados, onde eu e você não conseguimos, onde eu e você não temos capacidade. Sabe aquele lugar onde eu e você não conseguimos agir? O Espírito Santo tem total autonomia, o Espírito Santo tem total poder para ir lá e desfazer as obras que nós mesmos não temos, às vezes, capacidade, nem força. O Espírito Santo é aquele que nos renova, é aquele que nos aviva, é aquele que transforma o nosso coração, é aquele que muda a sentença. O Espírito Santo está pronto quando mais ninguém está. O Espírito Santo está ali. O Espírito Santo é uma pessoa, querido. Você não está sozinho. Não menospreze a pessoa do Espírito Santo, porque Ele está com você. O Senhor disse: eu vou para o Pai, mas vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele é uma pessoa e Ele está contigo por todos os dias da tua vida. Aonde você for, o Espírito Santo está. Querido, o Espírito Santo está pronto. Não menospreze nem despreze a pessoa do Espírito Santo. Ele quer agir em você com graça, com vigor, com transformação. O Espírito Santo está pronto e Ele é uma pessoa. Não trate apenas como qualquer coisa, não. Às vezes você está passando por tribulação, por angústia, e não consegue enxergar que o Espírito Santo está aí. Ei, Ele tem te visitado. Sabe quem é que constrange o teu coração, trazendo gemidos e choros? É o Espírito Santo. Em Romanos diz que Ele leva para o Pai as nossas orações, aquilo que eu e você não consegue dizer, como gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo sabe como orar quando você não sabe orar. O Espírito Santo sabe como fazer quando você não sabe fazer. Não menospreze a pessoa do Espírito Santo, porque Ele está pronto. Permite o Espírito Santo agir na sua vida a partir de hoje, em o nome de Jesus. Vem, pastor João, por favor. Sente sua mão para cá. Senhor, que da vida do teu filho, a Deus, pastor da tua casa, toma a vida dele em tuas mãos, Senhor. Usa, Senhor, para ministrar nossos corações, para falar conosco. Vem, Senhor, por favor, traz graça, traz autoridade, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais para que venhamos receber de Ti, Senhor. Desfaz toda a guerra espiritual, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem tentado. Lança por terra em nome de Jesus, Senhor. Nós assim oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Podem sentar, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Sabe, hoje a gente está no encontro de intercessão. E o encontro de intercessão, ele tem algo muito diferente. Ele tem, desde que nos foi pedido para que fosse aberto, que antigamente não era divulgado no Instagram, a gente fazia um encontro de oração, intercessão muito mais intimista. E aí, quando a gente estava ainda com o altar ali, a gente pediu que fosse transmitido, porque muita gente não conseguia estar aqui nesses tempos. E a gente começou a transmitir, e desde que a gente começou a transmitir, o encontro de intercessão, além de somente oração, ele também tinha palavra. Aí depois, com o tempo, ele se tornou intercessão e adoração. Porque se a gente não adora o Senhor, como podemos buscar dele? Porque primeiro nós somos feitos para o louvor da sua glória, para adorá-lo, para glorificar o seu nome, para engrandecer. Então o encontro de intercessão e adoração se tornou o que é hoje. E como palavra, nessa noite, eu queria dizer para vocês que Ele está no barco. Aleluia! E se Ele está no barco,
Por mais que o mar se agite, por mais que o barco balance, por mais que o vento sopre, é necessário que a gente entenda que Ele está no barco. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Salmos, no Salmo 107. A gente vai ler o versículo 28 e 29. Salmo 107, versículo 28 e 29. Diz assim: então, em meio ao seu desespero, clamaram ao Senhor, e Ele os ouviu e os livrou de suas tribulações. Reduziu a tormenta em silêncio, e emudeceram-se as terríveis ondas. Talvez quando eu comecei a falar, você imaginou, ele vai falar sobre barcos, quando o Senhor Jesus acalma a tempestade. Aí eu venho e peço para que vocês leiam o Salmo 107. E tem exatamente a mesma coisa. Marinheiros experientes, experimentados, que estavam no total desespero. O versículo 27 vai dizer: andaram cambaleando como bêbados e perderam todo o juízo numa grande tempestade no mar. E nessa grande tempestade, então, em meio ao seu desespero, clamaram ao Senhor. Aleluia. E Ele os livrou de suas tribulações. Reduziu a tormenta a silêncio. E emudeceram as terríveis ondas. Sabe? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Vamos orar. Senhor, nós te damos graça pelo teu amor, pela misericórdia sobre a qual o Senhor se apresenta a nós todos os dias, e pela graça, Senhor, que nos torna livres em Ti, através do sangue do Teu Filho, Cordeiro imaculado, que se entregou para que tivéssemos vida em Ti, Senhor. Pelo Teu Santo Espírito, que revela em nossos corações todas as coisas que Tu tem trazido para a nossa vida. Então, Senhor, nessa noite nós te pedimos que o alimento necessário para os nossos corações seja dado a cada um segundo a sua necessidade. Então, te imploramos, Senhor, nessa noite, clamamos a Ti nessa noite. Abre os nossos olhos espirituais para que a gente veja a Tua glória. Abre os nossos ouvidos espirituais para que a gente ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós pedimos assim, Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Então, igreja, nesse Salmo 107 nós vemos marinheiros experimentados. Porque ninguém pega um barco e vai para o mar sem que tenha experiência. Eles eram experimentados. Eles não eram novatos. Eles eram homens do mar. Homens acostumados a se levantar, pegar seu barco e enfrentar todas as ondas e ir para o mar. Mas a tempestade é tão feroz que a alma deles se derrete de angústia. O versículo 26 vai dizer isso. A alma deles se derrete em angústia diante de terrível tempestade. Só restava a eles a morte. E o versículo 27 vai dizer que eles estavam tão jogados para um lado e para o outro com tamanha tormenta que eles perderam o juízo. Imagina o desespero que aqueles homens estavam. Eles cambaleavam como bêbados. E toda a sabedoria humana é inútil nessa hora. Toda a experiência que eles tinham de mar se tornava inútil naquela hora. A palavra de Deus diz que eles se tornaram como bêbados. Perderam o juízo de tanto desespero. E aí, quando eles estavam neste momento em que nada que eles fizessem poderia mudar a situação, eles fizeram a única coisa que eles estavam. Eles clamaram ao Senhor. E aí o versículo vai dizer que eles clamaram ao Senhor na sua angústia. Sabe? E aí, a partir do momento que eles clamam ao Senhor, o Senhor não manda o anjo. Sabe? O Senhor não mandou um anjo. A Bíblia não diz aí, o Senhor enviou um anjo. Ele não mandou um arcabouço teológico e que de acordo com a Bíblia, a palavra do Senhor diz isso. Não, não, não. O Senhor mesmo fez. O Senhor mesmo fez. Ele falou e acalmou a tormenta.
Deus do Salmo 107, que não tem identificado o salmista que o escreveu, não existe a identificação desse salmista, é soberano sobre as forças da natureza. Ele tem a chave dos ventos e a senha das ondas. E ele só, com sua palavra, acalmou. E aí, quando a gente vai lá no versículo de Marcos, quando a gente vai lá em Marcos 34, né? Marcos 35, versículo 41. Começa no versículo 41. O Senhor Jesus vai e faz a mesma coisa. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. E assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, a gente tem aprendido cada dia mais que o Antigo Testamento revela Cristo. E ele estava falando com os judeus, filhos de judeus, crescidos conhecendo a palavra, e com certeza conheciam o Salmo 107. Mas ainda assim eles se perguntavam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não conseguiram naquele momento nem lembrar que no Salmo 107 o Deus de Israel já tinha feito a mesma coisa. E há situações em nossas vidas em que parece que o desespero é tão grande, a tempestade é tão forte, o balanço do barco é tão violento, que a gente esquece quem é Deus. A gente esquece quem é Deus. E aí a gente pergunta para as situações que acontecem, e o livramento que vem: quem é esse que até o vento e o mar obedece? A gente não consegue entender. Eu quero que vocês vá comigo agora sobre uma outra tempestade. Uma tempestade tão forte, que mexe tanto no coração, que vai direto num clamor, que é um clamor de morte. Eu quero que vocês vão comigo no Marcos 5. Marcos 5, versículo 39 e 41. Marcos 5, 39 e 41. Diz assim: ao entrar na casa me questionou: por que estáis em alvoroços e pranteais? A criança não morreu, ela está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. E ele, contudo, mandou que saísse e chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam na sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cumi, que significa: filhinho, eu te ordeno, levanta-se. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar, diante de todos que ficaram assombrados.
Logo depois de fazer o vento e o mar se acalmar, de dar ordem para uma tempestade, o Senhor estava se dirigindo para um lugar. Sabe? Para um lugar. A filha de Jairo. O Senhor sabia que aquele vento e aquele mar, ele estava vindo com uma condição, de barrá-lo de chegar num lugar onde um outro clamor, de um outro naufrágio, um clamor de morte. Em Marcos 5, o texto que lemos não é uma tempestade do mar da Galileia, mas algo pior. É a tempestade da morte. E essa tempestade da morte chega na casa de um líder religioso. Jairo era o que cuidava de todo o acervo da palavra de Deus. Ele ficava lá no templo e ele cuidava de todo o acervo, tudo passava por ele. Ele sabia onde estava cada um dos rolos da Torá, da palavra de Deus. E ele guardava todos, ele arquivava todos, ele registrava todas essas coisas. Ele era o grande responsável por aquilo. E de repente, ele, cuidador de todas as coisas do Senhor, se viu numa situação de tempestade. A sua filha estava morta. Ele imaginando toda a religiosidade, todo o posicionamento dele, toda a posição, toda a pompa que ele tinha de liderança religiosa, nada valia, porque sua filha estava morta. A filha de 12 anos morta sobre os seus braços, lançada à morte. Aí Jesus caminha e chega a notícia: olha, não se preocupa não, a filha de Jairo já morreu. Não há mais nada que possa ser feito. Mestre, não se incomode mais não precisa ir mais. Ela já morreu. E para todas aquelas pessoas que estavam falando com Jesus, olha, não precisa mais ir lá porque ela já morreu, é porque eles já tinham, humanamente falando, entendido que já era o fim. Morreu. Eu sei que você tem poder de curar, eu sei que você já abriu os olhos do cego, eu sei que você já fez o paralítico andar, mas ela morreu. Então não há mais nada a ser feito. Toda a limitação que existia a partir do momento que a pessoa morre já aconteceu, não há mais o que fazer. E aí o caos total, silencioso e cruel se instala. Você consegue imaginar o coração de um pai que recebe a notícia da filha morreu? E ele reconhece que existe um grande homem na Galileia que cura, que restabelece, que faz todas as coisas, e de repente, mas ele chegou tarde. A filha morreu. Mas Jesus entra no quarto onde há pranto e clamor. Só havia choro. Clamou, porque a morte tinha se estabelecido. Era só plano de campo. Clamou. Aí Jesus olha para aquela cena de desespero e pergunta: por que você perturbais e choras? Talvez tenha havido um silêncio ali, de grosso. Como é que ele faz uma pergunta dessa? A pergunta mais imprópria que alguém poderia fazer: como não chorar? Como não estarmos pranteando? Será que ele não viu que ela morreu? Talvez um silêncio se colocou naquele lugar. E talvez olharam para Jesus até com uma certa violência, porque eles estavam no pensamento ali de tantos que pranteavam, tomando de uma morte. E aí, diante daquele silêncio e olhar que deve ter acontecido no momento que Jesus falou, ele falou: por favor, saiam. Por favor, saiam. Ele os coloca para fora e diz: menina, talita cumi. Aleluia. Menina, a ti te digo, levanta-te. Sabe?
revelado uma coisa aqui nessa noite. Quando aquela situação na tua vida acontece de forma fortuita e começa a mexer diretamente no teu coração, trazendo desesperança e você fazendo você achar que é o fim, o Senhor está dizendo para você: olha, todos esses que estão chorando junto, bota para fora, e só fica aqui dentro aqueles que comigo sabem o que o Senhor é capaz de fazer. Por isso ele disse: somente os discípulos estejam comigo, porque ele sabia que aqueles discípulos andavam com ele e sabiam do que ele era capaz. E os outros só sabiam chorar e ver a desgraça, e ver o filho, falou: sai. O Senhor está dizendo essa noite, se tem gente dizendo no teu ouvido, é o fim, e só te ajuda no choro, Ele quer que você se junte àqueles que dizem para você: há esperança. Há esperança. Porque aquele que diz: Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. Ele não quer choro e pranto onde há esperança para que a vida se restabeleça. A tempestade da morte não consegue resistir à palavra daquele que traz vida. O Senhor Jesus está chamando essa noite para que esse grupo de intercessão, essa casa de oração, esse ministério se levante e comece a interceder, sabendo que Ele tem a palavra da vida. E esse mesmo Jesus está aqui e traz a revelação para essa igreja. O Espírito quer gravar no seu coração. O Espírito Santo de Deus quer gravar no teu coração hoje. E Ele quer trazer um alimento no teu coração hoje. E não um alimento que vai te ajudar no choro, mas aquele que vai te fazer rir, entendendo quem é capaz de fazer as coisas mudarem na sua vida. Então essa tempestade toda que está aí, zombando de ti, te fazendo tremer de medo, como diz no Salmo 107, perderam o juízo. Ele está dizendo nessa noite: olha, eu estou aqui para te recuperar. E só Ele é capaz de dizer: Bento, aquieta-te. Aleluia. Acalma-te. E talvez você diga: quem é esse que até o vento e o mar não obedece? O Senhor acalmou o mar com a sua palavra. O mesmo Deus que em Marcos 5 acalmou a morte com a sua palavra. Só que no Antigo Testamento, eu não sei se você percebe, Deus age à distância. Eles clamam e Deus agiu à distância. Porque Deus estava nos céus e agia na terra. Mas no Novo Testamento, Jesus estava com eles no barco. Eles não viram Deus no momento que Deus fez, mas eles viram a coisa acontecer. Em Salmo 107. Já em Marcos 4, eles viram Jesus no barco. E eu quero te dizer uma coisa. Em Salmo 107, eles sabiam que Deus estava com ele, porque Deus é onipresente. Mas em Marcos 4, eles sabiam que Jesus estava com ele, porque Jesus estava ali presente, junto. E eu quero dizer para você: Jesus está contigo hoje, porque Ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Ele está nesse barco aí. Aleluia! Ele está nessa situação de morte aí. Ele está nessa situação de desespero aí, que ninguém entende. Mas Ele entende. E Ele tem a palavra que faz acalmar. Ele tem a palavra que tira a autoridade da morte. E eu quero te dizer: Deus age na carne. Aleluia! Em Jesus. A autoridade é a mesma. Ele não mudou e não mudará, diz a sua palavra. Sabe? A ciência humana pode dizer para você: olha, é o fim, acabou, não tem mais jeito. Mas Jesus tem a última palavra. E a última palavra dele nunca é de morte. É de vida. Eu vim para que tenham vida e até não
abundância de Senhor. Então, o que eu quero te pedir para essa noite é: clama, clama, clama. E você vai ver o milagre acontecer. Só Deus ordena. E Ele tem uma ordem para nós hoje. Aleluia, obrigado, Senhor. Levanta, amor. Levanta. Levanta. Sabe? Onda, calma. Mar. Vento, por favor, para. Acabou, entendeu? Ele é o alfa e o ômega. Sabe? O alfa, na letra alfabética, ele é o primeiro. E o ômega é o último. Então ele é o princípio e o fim. Ele é o Deus das ondas. E ele é o Deus da sepultura. Ele está no barco. E é necessário que você creia que Ele está no barco. Porque se não houver fé, não tem como você tornar. A palavra de Deus diz que aquele que se aproxima do Senhor é necessário que creia que Ele é galardoador. Talvez você esteja agora no seu coração: então estou perdido. Não tem mais nada para mim. Estou ferrado, acabou, porque eu não tenho fé. Se você não tem fé, eu quero te dizer uma coisa: você vai passar a ter hoje. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não tem fé, peça a Ele. Porque a fé não é gerada de ti mesmo, ela é gerada dele, mas é necessário que você peça. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes, o nosso parto, a nossa vida, a nossa família, a nossa situação financeira, a nossa situação de saúde, até a nossa igreja está sendo sacudida. Para alguns, o mar está agitado por dívidas, doença, por situação emocional, sabe, enfermidade e tantas outras coisas que são ondas que balançam e agitam e tiram a gente do prumo e deixam desatinado, como diz em Salmo 107, perdendo o juízo. Aí vem falta de sono, depressão, ansiedade e tantas outras doenças que têm sido o mal deste século. No Salmo 107 diz: inflamaram. Marcos 4 diz: e gritaram: Senhor! Porque sabiam que ele estava no barco. E já ele chorava, porque ele sabia do poder do Senhor Jesus, e ele chorava diante do Senhor. E em todas essas três situações, houve o agir de Deus. E se houve o agir de Deus nessas três situações, por que não haveria para quem? Aleluia! Se Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se Deus não mudou, quem mudou? Mas hoje o Senhor está te chamando para ser aquele que clama e faz o barco ouvir a voz do Senhor. Ele está no barco. Ele não está fora do barco. Ele está dentro do barco. Ele está na proa da sua vida. A palavra de Deus diz que ele dormia tranquilamente com a cabeça no travesseiro, na proa do barco, na frente do barco, bem na frente. E ele está na frente do teu barco também nessa noite. E o que está faltando para a gente começar a cantar? Se ele está no barco, em todos os agitos que o barco estiver, o barco não. A situação que você tem vivenciado não dá a última palavra na tua vida, se você entender que Ele está no seu barco. Amém? Ele está a bordo. Ele está a bordo. E para concluir esse encontro de intercessão, essa palavra, eu quero te dizer que
A gente não está clamando a um Deus distante. A gente não está clamando a um Deus que age no passado. Nós estamos clamando a um Deus vivo que está presente, que se faz presente, faz questão de estar presente. Então, pare de olhar para o tamanho da onda e olhe para Ele que está no barco. Aleluia. E se derrama diante dele, como o pai que perdeu a filha, e se derrama diante dele como aqueles marinheiros que viram que suas vidas estavam sendo caminhadas, levadas, carregadas para a morte. E clama a Ele. A palavra do Senhor diz: clama a mim no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aleluia. E o Senhor nos chamou essa noite para clamar, porque Ele tem um livramento para fazer. E se você crê assim, não saia daqui essa noite, não saia daí essa noite, sem entender que o teu clamor chega aos céus. E começa a dizer no teu coração: o Senhor está comigo nesse barco. O Senhor está comigo nesse barco. O Senhor está comigo nesse barco. E clama a Ele. Fecha teus olhos. Senhor, nós te damos graça pelo teu amor. Sabe, essa mesma situação do barco, Senhor, me faz lembrar quando tu estava com Pedro, e Pedro falou: se é tu mesmo, Senhor, ordena para que eu vá até a ti. E Pedro começou a andar sobre as águas, e estava indo na tua direção, e de repente ele começou a afundar, e entrou em desespero e gritou. E a palavra diz que você o pegou pela mão. A palavra não diz que o Senhor demorou. A palavra diz que quando Pedro clamou, o Senhor pegou pela mão. E eu te peço nessa noite, Senhor, que tu pegues pela mão cada uma irmã, cada um irmão que nessa noite está na sua situação de desespero e tempestade pessoal, clamando nessa noite, Senhor, pelo teu agir. E vem, Senhor, sobre cada vida e transforma, Senhor. Transforma essa tempestade em calmaria, transforma esse vento forte em silêncio, Senhor, transforma essa situação de morte em situação de vida. Nós pedimos assim nessa noite, Pai, em o nome do Senhor Jesus, muda essa realidade, Senhor, muda essa situação de desespero de cada irmão e irmã que nessa noite estão nessa situação de intercessão, para que a gente te glorifique, como diz a tua palavra, porque a tua palavra diz, Senhor, que se clamarmos a ti no dia da nossa angústia, tu nos livraria, Senhor, e nós o glorificaríamos, e nós queremos glorificar, Senhor, porque sabemos do teu livramento sobre nossas vidas. Nós clamamos assim, Pai, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, amém. Vamos ficar de pé. Tirando o fundo, por favor. Eu te convido a gente juntos clamarmos. Vamos clamar? Vamos clamar ao Senhor. Não importa o tamanho da tempestade. Não importa o tamanho da tempestade. O mais importante é que Ele está no barco. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vem? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento, chego
a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho terra descansar nas ondas de um grande mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um grande mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que apela o vento? Diga esse nome. Esse nome toda língua confessará. Jesus, o céu e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Existem momentos que a gente acha que o barco vai naufragar, acha que a onda é muito forte. E talvez você nem ache, talvez seja verdade. Talvez o vento está forte, a onda está forte, o barco está frágil. Mas nada disso tira a autoridade e o poder de Deus. Só o Senhor tem autoridade e poder. Então, querido, às vezes você está no meio do mar, tem um barco lá imenso, está sendo levado de um lado para o outro. Segura um pouquinho, meu filho, por favor.
Tem um barco que está sendo levado de um lado e para o outro. E você está no meio disso. E por mais revolto que seja o mar, isso não vai significar nada na sua vida. Porque Jesus está lá. O barco é fraco? Pode ser. Uma vez Paulo estava dentro de um barco que era frágil. E o barco quebrou todo. E Deus disse para Paulo: o barco vai quebrar, mas você não vai perder nenhuma dessas vidas. E o barco quebrou, mas ninguém morreu. O Senhor conduziu eles até a terra firme. E existem momentos que o barco está lá inteiro, mas você teve que sair do barco e teve que enfrentar o mar, assim como Pedro fez. Ele sai do barco e ele enfrenta o mar. Mas o segredo dele estava em ele entender que não era o barco que era segurança, era o olhar de Jesus. Se você não perdeu o olhar de Jesus, a onda, o vento, o barco serão nada, porque o olhar de Jesus te garantirá. O olhar de Jesus é a sua garantia. Apenas viver.
viver o sobrenatural. Só que o sobrenatural é para poucos. Há muitos que andam na linha do natural. E é por isso que a concorrência é grande. Mas no sobrenatural, a concorrência é muito menor. Porque no sobrenatural é só para quem acredita, só para quem confia, só para quem entrega o seu coração a Deus. O Senhor chamou eu e você para a gente andar no sobrenatural, para a gente andar sobre as águas, amém? Pode sentar, igreja, vamos para os avisos. Vem, pastor João, por favor. Encaminha sempre a luz para a gente, por gentileza. Glória a Deus. Os meninos estão rápidos. Pode soltar. E vai lá para os avisos. Já deixei aqui a caixinha. Só dá um play. Hoje o computador está dando uma surra nele, tadinho. Aqui, eu já deixei aqui os avisos. Precisa abrir não, é só botar os avisos. Vai para os avisos, vai para os avisos. Isso. Volta de novo, que já vai para aquela parte. Já foi. Seja bem-vindo. A nova comunidade apostólica. Então, a gente precisa treinar. Não precisa ver, é só você botar e correr para cá, para a gente ir para os avisos, entendeu? Tá? Tudo bem, a gente vai aprendendo junto. É o começo. Pastor João, amei o culto, quero fazer parte, quero ir assistir. Como é que eu faço para ir conhecer? É simples, a gente tem um lugar físico aqui do nosso encontro, né? Os nossos encontros de celebração, de intercessão, de adoração, vão todos aqui na Maria Joaquina 247, na Pavuna, bem em frente ao Atacadão Pavunense e a 2 esquinas do metrô Pavuna e do trem São João de Meriti. É isso, pode passar para o lado. Você que já está vindo, você quer fazer parte do time, faça o bem-vindo iniciar, tá bom? Pode passar? Você que já está trabalhando na obra, faça os primeiros passos, são os basilares para poder te capacitar. Pode passar? Todo segundo domingo tem escola da palavra. Olha como é que é importante. Hoje tem outras igrejas nos buscando por causa do que a gente prega, aquilo que a gente vive. Isso é muito lindo, ao pensar que tem tantas igrejas grandes hoje e nós temos sido vistos, né, e olhados por outras pessoas que querem aprender conosco. Então, se capacite, porque tem gente lá fora esperando você se capacitar. Bom? Vamos passar. Escola do Louvor, já é dia 26 agora, domingo agora, tá bom? Às 2h. Para aqueles, que tem requisito. Quem já fez o bem-vindo, quem já fez os primeiros passos, tem a aptidão para ministrar, e como a gente já está na segunda aula, só quem fez a primeira aula pode fazer a segunda. Tá? Pode passar? Encontro de celebração, ceia do Senhor. Todo primeiro domingo do mês a gente tem nosso encontro de celebração, Santa Ceia, Ceia do Senhor. Isso aí. Pode passar? Toda terça-feira, às 18 horas, hoje, encontro de intercessão e adoração. Todo domingo às 17 horas. Nós temos o nosso encontro de celebração. Glória a Deus. Vou passar os aniversariantes, pastor João, dia 23. Sábado agora a gente já vai estar comemorando, né, pastor João? Vai ter um bolinho ali para passar. E da nossa diaconisa Lucília também. A gente vai estar comemorando os 2 bolinhos ali domingo. Sábado não, domingo. Domingo. Falou sábado agora. Não, eu falei que ela era sábado, só que ela é sábado, é 25. Sim. Falei, o seu vai ser dia 23, o dela agora é sábado. Você falou, a gente vai estar e aí domingo a gente vai estar comemorando. Tá. Mas eu quis dizer sábado, eu estou comemorando o aniversário dela. E domingo vai ter a festa. Ah, tudo bem. E ele gosta, né? A senhora falou, tá errada. Não mole? Pode passar. A gente não para o culto. Não tem momento ofertório. O momento ofertório é você e Deus. Pega a sua envelope e apresenta para o Senhor. Ninguém aqui vai colocar isso na sua mão, nem te obrigar. Você é livre para fazer isso na presença de Deus. Pode passar? Que bom que eu vim. Pode passar? Pode passar. Vamos orar então. Sente sua mão para cá, igreja. Vamos orar aqui pelos pedidos de oração, pelo caderno de oração. Como eu sinto falta da presbítera Ana, gente? Glória a Deus. Senhor, aqui está a oração, o pedido dos teus filhos, toma em tuas mãos, cada um aqui que tem colocado, Senhor, os seus anseios, os seus desejos, as fotos dos entes, Senhor, de família, aqueles que estão no leito do hospital, Senhor. Senhor, nós oramos pela vida da Gi, da Dani, ó Deus, que estão passando agora por esse momento. Toma a vida da dona Dora em tuas mãos, visita aquele hospital, Senhor, visita, Senhor, com graça, com cura, com saúde, com restauração.
Toma aqui, Senhor, cada um que tem orado, tem colocado, Senhor, seu pedido de oração, o nome dos familiares, Senhor, os seus anseios. Envia anjos, Senhor, a pelejar por essas famílias. Envia, Senhor, vem com tua glória, Senhor, nos perdoa pelas nossas falhas e pecados e nos abençoa, Senhor. Ser com o teu povo, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Senhoras e irmãos, que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito estejam sobre todos aqueles que creem que o Senhor Jesus ressuscitou, vivo e voltará para buscar a sua igreja. E aqueles que assim creiam, digam amém. E a vitória é nossa? Operando Deus? Ninguém. Tem lanchinho, né? Tem cachorro quente, né, pastor João? Amém. É gratuito, viu? Hoje estava que estava, cara, 2 vezes. Mas também entrou pessoas até da minha família, tu acredita? Entrou. E Deus faz assim. Se perdeu, filho? Sabe o que eu vou fazer? Vem aqui comigo fazer uma coisa, levanta aí. Vamos tentar virar o ver como é que fica. Vamos ver o De frente pra lá? É, porque você não precisa virar essa cadeira. Amor, pega os bichinhos, por favor, para você machucar aí. Fica de olho nos cabos, por favor. Mas a gente está olhando ali. A não ser que aquele coisa a gente coloque aqui. A gente pode colocar ele depois aqui. Mas, amor, já tem a tela lá? Tu acha que não vai chamar atenção? A tela lá já está chamando? Tem tela lá. Agora aqui, porque ele não precisa, tem que virar. Dá para ele assistir o culto, né, filho? Tá verdade, de boa. Aí a gente pode entrar aqui. Quando tiver festa, eu sigo um espaço aqui assim, né? Não, tá ótimo. Tem que ser. Deu mais um tipo assim. Né? Que em vez de ele ficar assim, tomava mais espaço, ele já está tirando do lado. Exato. Não atrapalha as gavetas, a personagem. Não atrapalha a cabeça. É isso. Aí entrou a irmã sapatão da minha cunhada. Aquela uma das que se juntou que pegou uma das casas. Realmente, se eu vier para salvar, eu posso salvar, senão fica à vontade. Quando eu era mais nova, ela se juntou com o meu irmão. A última que tinha sido aqui, eu tinha, eles pegaram. Eles tinham pego a casa, pegaram outra coisa, mas essa eles já pegaram, mas eu negociei. Eu vendi por 15 mil. Baratinho. Depois, quando quer conhecer as pessoas, é quando o parente morre. Quando meu pai morreu, nossa. Aí o que tem de bem aparece nem do nada. Pois é. Quer sentar aqui para tu ver como é que fica? É bom que você fique de olho lá em mim. Ela quer cantar aquele louvor, né? Pra mim. Fica bem melhor, né? Vendo a direção certinha. Aí dá para ver as coisas que vão crescer no altar, até porque é bem capaz que em breve a gente já tem as caixas. Então aqui vai estar a mesa está ali, ó, de som. Vai vir para cá também para a gente poder pedir, aumenta o volume, a base, entendeu? A mesa. Ela já tá ali, ó. Agora só falta as caixas. As caixas eu creio que já está Quando tem as caixas, aí compra o cabo do microfone, aí já vai ter As caixas é cara. mas a gente compra parcelado, né? É caro, Cara. Aqui tem uma casa aqui, antiga. Ela do Bandolim. Minha irmã comprou, acho que porque minha irmã faz palestra. Ela tem microfone, vai lá, compra lá. Sei que no outro era 2.000 e pouco. Exato, isso aí. Aí aqui, minha irmã conseguiu, aí eu chorei pro cara, porque esse cara não tem pra fazer aula, ó, desconta aí.
Aí ele fez por 1.400. Quantos watts de potência, tu sabe? Ah, é profissional. Não, quantos watts? E aí, Porque o mês sendo profissional. Agora eu vou te falar, eu consegui uma promoção muito boa no Shopee, tô até guardando lá. Eu tenho conta no Shopee. eu sei que assim, o cara testou, isso ela falou, que não estava perto, não estava junto. A loja do cara é aqui, ele testou, ele foi lá do outro lado, lá na esquina. Não, mas vai mesmo. E A o partir som de fica 300 mal. vai. Mas, por exemplo, se ela comprou 300, ela comprou caro. Porque de 300, ativa e passiva, ela comprou as duas caixas, uma só. Eu sei que tem um pininho, um negócio. Então, uma caixa eu consigo ela de 400 reais. Duas caixas eu jogo, ativa e passiva, que ativa é mais cara. Eu consigo ela 12 mil. Ativa e passiva e ainda com um jogo a mais. Na Shopee. Entendeu? Eu já estou de olho, já marquei lá, já salvei. Porque eu ia comprar de 300 e tá na faixa de 1.800. Mas se eu comprar de 300, eu compro logo uma de 500. Que vai ficar muito alto, assim que eu faço. Sim, Reduzo e quando a gente for para um espaço maior, eu estou pensando nisso. Sempre é bom ter mais do que menos. Exato. Aí eu estou pensando, por exemplo, porque aquela ali, ó, eu comprei, eu pesquiso, porque assim, eu faço assim quando eu comprar uma coisa, eu pesquiso potência, qualidade. Aquela caixa ali está comigo desde 2014, você tem noção disso? Aquela caixa ali é mais assim pra violão. Não, é meu microfone É, também. microfone também, É mas porque Tem hoje, entrada de violão, guitarra, microfone, tudo ali. é porque hoje o alto-falante dela já não é mais aquele alto-falante. Então ele fica um pouco, ele fica um pouco com eco, se você ver, né? Também a bicha Fica bem velha já passado. pegou Marizia, já enferrujou aquilo ali que Morou a gente na pintou de praia. cinza. Aquilo ali a gente pintou de cinza, que ela tinha enferrujado Foi. todo por causa do Marizia. Então, tipo, foi um investimento que foi muito válido. Então, você está Já no dá 12 anos aqui. 2014, 12 anos. 16, 12 anos. E ainda tá servindo, né? E serve bem. Só não funciona mais agora o Bluetooth, dessas coisinhas. Mas fora isso, ela me ajudou muito mesmo. Meus cursos que eu comecei em casa foi com ela. Aí entrou muita gente assim diferente. Muita gente mesmo. Amor,